Então vamos lá então. Vou dar mais uma guardadinha com a entrada de mais pessoas. Então ficou claro essa parte aí, pessoal. Isso é muito importante que nós façamos aí essa inspeção aí da dieta aniônica em vaca de leite. Maravilha, então. Bom, pessoal, então vou apresentar agora, vamos dar continuidade aos slides. Eu só fiz essa enunciação para que vocês se atenham, né, a todos os pontos que são importantes. E a partir disso vocês conseguem entender uma visão macro, visão de suscetibilidades que eu posso encontrar numa vaca de corte e suscetibilidades que eu posso encontrar numa vaca de leite, tá bem? Para isso nós temos que conhecer aí como é que acontece o manejo. E para tanto já estou passando uma das dicas que a reprodução em vacas de leite começa no período seco. Tá? Então isso é muito importante, ok? Justamente com a prevenção da hipocalcemia clínica e subclínica. Já comentei para vocês que a subclínica é a mais grave de todas elas. Bom, o que nós procuraremos falar aí? Então, alguns fatores desencadeantes eu já comentei para vocês, né? A própria distocia é um fator desencadeante. Muitas vezes essa distocia pode ser, numa vaca de leite, por uma hipocalcemia, né? Ou seja, pela falta de cálcio gerou uma atonia uterina, ou seja, ou uma hipotonia uterina, ela não conseguiu parir porque faltou cálcio para a contração uterina. Isso também, por consequência, poderá levar a uma retenção de placenta também. Outros pontos que levam aí que tem também a questão metabólica que eu falei para vocês, a importância do cálcio, principalmente na vaca de leite, no que refere-se à chamada imunidade inata, que é aquela inespecífica. É aquela imunidade que muitas vezes poderá estar comprometida numa situação de hipocalcemia, né? Oi? Bom dia, as aulas seguem o cronograma normalmente? Oi? O cronograma normal é que não ia ter, não é? Não, a princípio é... Oi? E? Não ia ter aula hoje? Não ia ter aula hoje, é isso? Quem é que falou comigo? Hã? Tudo bem, pessoal. Eu pretendo dar continuidade sim, né? Mas se realmente não vai ficar disponível para vocês, né? Independente da situação, tá? Vai ficar disponível aí para vocês, tá bem? Por causa do feriado, alguma coisa assim do tipo, mas o feriado é amanhã, não? Eu vou continuar então, tá? Mas aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem acessar, se quiserem acessar em outro momento também, tá certo? Bom, tá? Então, a imunidade inata está muito relacionada com a questão de... com a questão inespecífica, né? Então, a hipocalcemia é um dos fatores que levam aí a uma
uma imunodeficiência. Outra questão também que eu comentei para vocês, e aí torna a vaca de leite vulnerável, principalmente aquela que, embora ela não tenha nenhum tipo de problema antes, na decorrência do parto, como também nos primeiros dias, que é justamente lá na presença, como ela ovula, né? Então, ela vai acabar ovulando, forma corpo lúteo e progesterona. A progesterona ela também tem um efeito aí imunodepressor intrauterino. Né? Então, isso também pode ser determinado aí com uma imunodeficiência da imunidade inata. Tá? A adquirida, geralmente, é o quê? É aquela em função de uma retenção de placenta, né? Ou seja, o próprio parto pode ser considerado aí também uma situação como essa, né? Da ocorrência aí dessa imunidade adquirida. A dieta alimentar não balanceada, eu já comentei para vocês a respeito do pré-parto, principalmente em vacas de leite, né? Vaca de corte não tem esse problema, porque a produção de leite ela é menor, não necessita tanto cálcio. Falaremos também das diferenças entre as endometrites aguda. Na realidade, endometrite aguda também pode ser chamado de metrite puerperal aguda. Tá? Por convenção ela tem esse nome, ela pode ser chamada de endometrite aguda ou metrite puerperal aguda, que é a mesma coisa. Tá? Que é o processo inflamatório extenuante que leva aí justamente a uma exacerbação do quadro infeccioso inflamatório. E tem as endometrites crônicas, né? As endometrites crônicas são aqueles processos inflamatórios de ordem infecciosa que levam aí a perduração do processo inflamatório. Ou seja, se lá com 40 dias você espera que essa vaca esteja, que realmente ela esteja aí já com o útero curado, a tendência é que ela não esteja com esse útero curado. A endometrite crônica existem graus para isso. Então, eu vou passar para vocês como é que a gente faz a avaliação destes graus para justamente vocês aí conseguirem fazer, primeiro, para que vocês consigam instituir o tratamento. Tá? E para isso, claro, as formas de diagnóstico, que é palpação retal, ultrassonografia, e o tratamento de acordo com os graus de severidade que mais à frente passarei para vocês. Professor, diga, meu amigo. Eu não sei se tu conseguiu ver a mensagem que eu mandei na primeira parte ali. Das mensagens? Uma questão que está no grupo da sala, porque até então não era para ter aula hoje. Certo. Não sei se tu tá... Aí tem muita gente que não entrou, não tá aqui no Zoom, porque até então não era para ter aula, e daí nem sabe, tá? Tem gente que nem tá ciente que está tendo aula. E essa aula depois tu não vai disponibilizar mais. Vou sim, Joel. Vou abrir essa aula novamente, tá? Então, já quis... Tá. O que eu procurei? Foi uma forma até autônoma que acabei fazendo isso, tá? Devia ter comentado com mais tempo para vocês, não ter lançado ontem, né? Mas como é um assunto muito importante, principalmente para a vaca de leite, que são as endometrites, então eu achei melhor entrar com essa aula, né? Mas eu vou reforçar novamente esse tema aí também para vocês, tá? Então, eu vou apresentar para vocês que estão aqui hoje. Na semana que vem vou repetir o mesmo assunto, tá ok? Vai ficar tanto dessa aula quanto da outra aula. Então, eu estou dando uma aula extra para vocês. Podemos considerar isso, tá bem? Então tá ótimo. Tá? Então, eu achei importante. Eu sei que o cronograma vai ficar um pouco curto, porque eu quero destinar para vocês as 4 semanas que teremos de aula presencial na dilatação, né, do semestre. Então, será... eu não posso... Eu estava pensando, eu não posso deixar de... né? Por vezes eu vou fazer essas aulas assim, né? Extras, podemos dizer assim, tá? Para que fixe com mais eficiência aí os assuntos.
para que justamente vocês aí não sejam penalizados. É uma autonomia minha que eu estou fazendo, tá? Vou repetir a semana que vem essa aula, tá bem? Obrigado aí pela informação. Tá certo? Então, quando nós entrarmos lá nas presenciais, nós só faremos aulas práticas. Tá bem? Eu estava pensando em fazer uma aula, lembra, se vocês estão lembrados, eu ia fazer primeiro dia de aula, uma aula teórica para fazer uma recapitulação, mas nós não vamos ter esse tempo. Então, tomei isso como atitude. Tá? Então, fica a critério. Quem quiser participar, fique à vontade. Vai ter o mesmo conteúdo na semana que vem. Tá? Então, é justamente para que vocês fixem mais o conteúdo. E, claro, não só dessa aula, mas também das outras que já tiveram, também a gente vai ficar disponível aqui. Ok? Bom, então, as alterações do puerpério, né? Então, parto laborioso, parto distóxico, né? Que poderá levar à retenção de placenta. Atonia uterina, pode ser uma consequência de hipocalcemia. Acúmulo de secreção, loquiometra, né? No caso, a secreção é o lóquios, que são os líquidos do parto. A ocorrência de metrite puerperal aguda, que é aquela endometrite severa. Então, para vocês entenderem qual que é a diferença de endometrite e metrite, que a gente vai falar aqui, por convenção dos pesquisadores que trabalham com reprodução, eles classificam que aquela endometrite aguda, que por vezes, que caso ela fique mais extenuante, a gente considera como metrite puerperal, tá? Ou seja, voltando lá, então lá no início, bom, o parto é contaminado, vai ter infecção uterina, vai ter endometrite, certo? Todas elas vão ter endometrite. Porém, algumas vai ser uma endometrite leve, depois vão curar, e outras poderá dar uma endometrite mais grave, né? E outras vai ser as piores, né? Podemos dizer assim, dentro dessa gravidade. Não sei se ficou claro para vocês. Até esse gráfico dá uma certa noção para nós, né? Das prevalências que poderá acontecer aí na vaca de leite, né? Então, ficar isso bem certo, tá bem? Então, primeiro, parto é contaminado, vai dar infecção uterina, vai dar endometrite. Uma vaca pode dar uma endometritezinha leve, já logo cura. A outra vaca vai ficar com essa endometrite por mais tempo, vai persistir por mais tempo. E a terceira vaca é aquela que vai exacerbar significativamente a endometrite. Ok? Metrite puerperal aguda ou endometrite aguda é a mesma coisa, e por convenção eles deixaram o seguinte: metrite é essa que é a forma exacerbada que acontece no início de puerpério, e as outras são somente descritas como endometrites, tá bem? Isso é uma convenção, tá? Todas elas vão ter endometrite, é aquele detalhe que eu falei. Uma vai exacerbar, metrite, puerperal aguda. A outra vai persistir por mais tempo, endometrite. Tá? Então, só para deixar bem claro. Não está relacionado com as camadas do útero, né? Que poderia subentender a isso. Na realidade, a endometrite pode tornar um pouco mais profundo, pode chegar até o miométrio, tá? Mas aqui a convenção, é uma convenção por nomenclatura. A forma exacerbada é metrite puerperal. As outras é tudo endometrite. Tá bem? Inversão ou prolapso uterino, então, às vezes pode ser de forma idiopática, ou seja, pode ser causada aí por uma aplicação de ocitocina, né? Uma administração exacerbada de ocitocina. Então, pode ser causada, né? Às vezes, deu uma sobredose acima de 30 unidades internacionais, ela pode dar prolapso uterino. Retenção de placenta, né? A gente já falou que pode ser ou por um parto distóxico ou por uma deficiência de cálcio, né? Então,
tome bastante atenção a respeito da deficiência de cálcio aí dentro desse contexto, tá? Então, quando eu estou várias vezes insistindo, bah, mas que cara chato, toda hora ele está voltando no cálcio, é justamente por causa disso, tá? Aqui é um gráfico até relativamente antigo, né? E aí, é claro, com esses últimos estudos do ano passado, teve o Jeong 2018, que fez um estudo bem interessante, né, sobre o cálcio, né, a participação, não só do cálcio, o magnésio também, gente. Onde que ele alerta o seguinte, antes de eu explicar sobre esse gráfico aqui para vocês, eu gostaria de antenar vocês o seguinte, tá? Antes de eu passar essa questão aqui. Ele faz o seguinte, a maioria dos diagnósticos de hipocalcemia, na realidade, não são hipocalcemias. Também tem situações de hipomagnesemia, que também cursa com redução da atividade imunológica. Então, tem muito médico veterinário, a vaca deu hipocalcemia, mas às vezes é uma hipomagnesemia, numa determinada situação específica. Então, fica bem claro quanto a isso aí, para que vocês entendam todo o processo. Tá bem? Certo? Mas agora voltando para o gráfico aqui, até está assinalado aqui em vermelho, né? Então, desde o momento do parto, né, um gráfico até 20 dias pós-parto, e a capacidade de fagocitose aqui considerado como índice fagocítico. Né? O que eles queriam verificar? Qual que era o impacto da retenção de placenta, que está simbolizada em pontos, em bolinhas abertas? Qual que é o impacto da retenção de placenta na capacidade fagocítica? É isso que eles querem saber. Então, eles compararam polimorfos nucleares, lá, neutrófilos, macrófagos, em vacas que tiveram retenção de placenta e outras que, simbolizados pelas bolinhas pretas, que não tiveram retenção de placenta. Ok? E o que eles verificaram? Que praticamente as que tiveram retenção de placenta reduziu em quase 2 vezes a capacidade fagocítica. Ou seja, o que esse gráfico nos alerta? Quando uma vaca ela estiver com a placenta retida acima daquele período limiar que a gente considera, não, até 12 horas é fisiológico, 12 horas pós-parto é considerada fisiológica, né? Tá bem? 12 horas pós-parto é considerada fisiológica. Tá ok? Então, o que é que acontece aqui? Então, se você mantiver essa placenta retida, ela pode reduzir a capacidade imunológica em até 2 vezes mais. Tá bem? Então, é muito importante, justamente lá, período seco, já falei, monitorar o cálcio na vaca de leite e ficar observando ali no pós-parto se a vaca vai se limpar ou não, se vai eliminar a placenta ou não. Basicamente seria isso, tá ok? Tá certo? Então vamos para o nosso próximo ponto, que é a metrite puerperal aguda. Agora você já sabe que o porquê é convenção. Ou seja, daquelas vacas, então, aquela vaca, bom, primeiro, todas elas vão ter endometrite em função do parto. Mas nesse caso em específico, ela exacerbará. Em parte disso deve-se ao cálcio. Hoje já é comprovado. Deve-se ao cálcio. Tá? Pode ser derivado também por um parto distóxico, né? Tudo que leve aí uma... Porque imagina só, um parto distóxico. A vaca fica lá contraindo por várias horas e não consegue expulsar o feto. Isso aí vai levar a uma alta demanda do consumo de cálcio. E por consequência disso aí, uma hipocalcemia e aumenta a vulnerabilidade dessa vaca a desenvolver metrite puerperal aguda. Bom, quando que acontece essa metrite puerperal aguda e qual que é o impacto dela? Então, nos primeiros 14 dias pós-parto é o período que pode acontecer o desenvolvimento dessa metrite puerperal aguda. Onde que, de uma endometritezinha leve que ela estaria passando, ela exacerbou a tal ponto que, muitas vezes,
por uma baixa atividade imunológica dessa vaca, auxiliou de uma forma eficiente duas coisas. Primeiro, como o útero, por uma questão de hipocalcemia, manteve boa parte do lóculos retidos dentro do útero, então, e também pela baixa capacidade imunológica, proliferou os micro-organismos dentro do útero e, por consequência disso, aí, aumentou o influxo de alguns polimorfos nucleares, né? Então, você pode perceber, tá, mas essa parece um creme de leite, né? De fato é. É só pus. Um pus fétido. Então, quando eu falei para vocês lá, sintam o odor do que está sendo drenado, né? Ah, tem o sui generis, que é o útero de... é o cheiro do útero, né? Que a gente vai ter uma aula prática, a gente vai, da parte de ginecológico inicial, a gente vai trabalhar com peça primeiro, aprender a fazer infusão, essas coisas e tal, com peça. Depois nós vamos para a parte com as vacas na fazenda, né? Então, o que acontece? Então, esses micro-organismos, eles acabam proliferando lá dentro. Acontece, mesmo que pouca, uma mobilização de polimorfos nucleares, mas de uma capacidade, se vocês estão lembrados lá, que o índice fagocítico ele é reduzido pela metade, então eles acabam migrando lá, mas a eficiência em promover a fagocitose ela é bem reduzida. Tá bem? Então, fétida, parece com cheiro de fermentado. E aqui que está o grande problema, gente. Como é um meio altamente nutritivo, como essa vaca não se limpa, como os polimorfos nucleares são ineficientes no processo de fagocitose para debelar com o processo infeccioso, então, essas bactérias, a grande maioria delas são por bactérias advindas do intestino, né, pela questão da proximidade do trato reprodutivo, né, lá na questão na hora da defecação e tudo mais, né, pela contaminação ascendente para o trato reprodutivo, é basicamente composto, a maioria das bactérias são gram-negativas, e bactérias gram-negativas em condições adequadas, temperatura, nutrição e tudo mais, elas acabam liberando os lipopolissacarídeos da membrana, que por sua vez acabam sendo absorvidas de uma forma bem eficiente para dentro do trato, para dentro da corrente sanguínea, e por consequência disso aí, né, acabam aí determinando febre na vaca, características de febre na vaca, como focinho seco, pelo arrepiado, né? Ela acaba drenando direto essas secreções, tu vê, na cauda, nas tuberosidades isquiáticas, na cauda, bastante acúmulo de secreção, tá bem? Bastante acúmulo de secreção, vocês acabam observando durante esse processo, e é o que vai acabar levando aí a esse quadro, tá bem? De toxemia, tá bem? Então, por causa dessas toxinas microbianas aí que acabam sendo absorvidas pelo trato reprodutivo. E aí o problema disso é que, como ela já está com uma imunossupressão, acontece a septicemia que pode levar à morte da vaca. Eu diria que dentro das urgências, né, nos atendimentos de emergência que a gente efetua em vacas, eu enunciaria essa como a primeira causa que pode levar uma vaca à morte num período aí de, no máximo, 3 dias. Pode matar uma vaca 3 dias. Isso que o bovino é um bicho muito resistente. Tá? Então, muito fácil. A vaca lá para de comer, febre. Para de comer, focinho seco, pelo arrepiado, bem delgada, né, isolada num canto. Lá impregnado na cauda, impregnado nas tuberosidades isquiáticas, ou quando ela urina, ou quando ela se locomove. Está sendo liberado secreções aí, né? Acaba sendo liberado essas secreções purulentas com odor fétido. Então, que acontece nos primeiros 14 dias do parto. Ou seja, você está lá, por exemplo, nos primeiros dias, está observando o lóquios. O lóquios, ele está relembrando a vocês lá. O lóquios, né? Relembrando vocês. Por exemplo, o que é o fisiológico do lóquios, né? Então, nas primeiras horas, uma coloração, quase do sangue, né? Vermelho vivo, ali, nas primeiras 6 horas ali. Depois ele vai um vermelho escuro, né? Ou seja, as massas acabam sendo oxidadas.
Depois essas secreções vai uma tonalidade mais para um vinho, que é esse vermelho escuro, para um vinho, depois mais uma tonalidade café, e aí vai reduzindo a quantidade, tornando uma secreção mais limpa. Isso que acontece fisiologicamente. Nesse caso, o que vai acontecer? Tá, beleza, ela pariu, vai estar um vermelho vivo nas primeiras 6 horas, depois mais escurecido, e aí lá por 3, 4 dias em diante, junto com o lóquios, que tem uma coloração vinho, você vai começar a ver algumas estrias de pus no meio do vinho, branco lá com pus, branco lá com a coloração vinho dessas secreções. E aí a tendência é cada vez mais incrementar essa quantidade de pus que acaba sendo drenada. Então é bem fácil de vocês identificarem neste caso aí da metrite puerperal aguda. Bom, o tratamento, né? Isso a gente vai fazer a parte prática, né, para treinarmos como é que faz a infusão. Mas o tratamento, aí, antes de eu dar continuidade nisso, pessoal, existem dois tipos de médicos veterinários que trabalham com reprodução. Até de uma certa brincadeira. Aquele pessoal que é adepto das infusões intrauterinas, que tem por vantagem, aliás, das infusões intrauterinas, e tem aquele cara que é mais voltado para a administração de forma parenteral do uso de antibióticos, ok? Então, tem dois tipos de veterinários, aquele que opta preferencialmente para a infusão intrauterina e outro que trabalha por meio da administração parenteral. Tá bem? Antes de dar continuidade, na realidade, na metrite puerperal aguda, como é um caso de emergência, que pode levar a vaca ao óbito, eu trabalho com as duas formas. Mas para vocês entenderem um pouco dentro desse processo. Os infundicionistas que fazem infusão intrauterina, o que eles procuram fazer? Segundo eles, você administrando antibiótico intrauterino, você consegue levar uma maior quantidade de princípio aditivo para dentro do órgão atingido, que neste caso é o útero. E por consequência disso, né, como você leva uma maior quantidade, você deposita o antibiótico dentro do problema, a tendência é o quê? Que no montante geral, a dose do antibiótico seja menor. Tá bem? Ou seja, tu leva maior quantidade de antibiótico lá para dentro e no contexto geral, a dose acaba sendo menor do que a administração parenteral. Tá bem? Então, segundo eles, você já leva direto onde que está o problema. No pessoal que trabalha, que trabalham com administração parenteral, que optam por essa, o risco, eles não gostam muito da infusão intrauterina, exceto nesta situação. Porque, segundo eles, você acaba você pode aumentar os riscos para levar um processo infeccioso lá para dentro. Mais infecção lá para dentro. Então, eles optam por uma administração parenteral. Neste caso, só para vocês entenderem aí as duas classes. Neste caso em específico, como é um caso de emergência, eu sou obrigado a trabalhar com as duas formas. Primeira coisa que eu tenho que levar em consideração, eu tenho que tirar os pirógenos, que são justamente aí os lipopolissacarídeos das bactérias, né? Eu tenho que lavar o útero. Tá? Tu tem que ter essa noção. O que está levando à febre? Levando à febre os pirógenos lá dentro do útero, né, que são os lipopolissacarídeos, inclusive até o próprio sistema imunológico também contribui nisso, como uma forma de sinalização para levar mais células do sistema imunológico lá para dentro, porém a gente já sabe que é ineficiente essa fagocitose, só fica recrutando polimorfo nuclear lá para dentro, e fagocitose que é bom nada, né, ou de forma pouca, reduzida, né. E aí, tem que levar em consideração o seguinte, bom, eu tenho que lavar o útero, eu tenho que tirar esse pus de dentro do útero, esse é o primeiro ponto. Outro ponto que eu tenho que levar em consideração é o quê? Eu tenho que promover a administração, a infusão intrauterina e parenteral de antibiótico. Outra coisa que eu tenho que trabalhar também, eu tenho que trabalhar, primeiro, essa vaca com febre ela não come.
Muitas vezes, essa baixa imunidade deve-se à reduzida concentração de cálcio. Tá bem? Então, são coisas aí que você tem que levar em consideração. Terceiro, dipirona sódica. Tá? Então, a vaca está com febre. Para mim fazer uma vaca comer rapidamente, eu tenho que aplicar um D500 de pirona sódica, tá? Para reduzir a febre. 2, ela tem febre, eu tenho que trabalhar com antibiótico. Lembrando a vocês com relação a infecções uterinas. Eu vou fazer antibiótico sempre quando uma vaca tiver febre? Não só sempre quando a vaca tiver febre, mas também quando a secreção está alterada, quando você identifica pus dentro do útero, porque muitas vezes, não no caso da metrite puerperal, mas nas outras endometrites, que são as crônicas, que a gente chama aqui, endometrites crônicas, em todas elas, se você identificar, mesmo a vaca não estando com febre, se você identificar pus na secreção, você obrigatoriamente deverá administrar antibiótico, tá bem? Então, isso, a febre é um ponto que me faz induzir a administração de antibiótico, e outro ponto é o aspecto da secreção com pus. Eu devo administrar antibiótico. Então, só para deixar isso bem claro para vocês. Ok? Então, lavagem uterina com uma solução fisiológica aquecida, pode ser aí cloreto de sódio a 0,9%. Então, tu aquece, pega lá os frascos, você aquece o frasco. Por que eu aqueço o frasco? Para justamente eu infundir lá para dentro, né, a secreção ficar mais... diluir a secreção e que, portanto, eu consiga aí fazer a adequada drenagem de todo esse pus. Então, antes de eu colocar antibiótico lá para dentro, tem que lavar o útero, tá? Porque senão eu coloco o antibiótico lá para dentro, ele vai diluir o antibiótico lá. Dependendo do antibiótico, né, antigamente utilizava penicilinas, hoje penicilina é um negócio que não funciona, né? Antigamente é a penicilina potássica, que nós administrávamos intrauterina. Mas a penicilina, num pH, na presença de secreção, melhor dizendo, ele não funciona. Tá? O antibiótico também, se você, independente se for um ceftiofur, uma cefalosporina aí de terceira geração, como o cloridrato de ceftiofur, a tendência é que ele acaba sendo diluído lá para dentro do trato reprodutivo. Tá bem? Então, são algumas coisas que acabam acontecendo aí. Então, lava o útero, uma solução aquecida para fluidificar essa secreção e facilitar a sua drenagem. O que eu posso usar? Eu posso usar uma sonda de Foley. Isso eu vou mostrar para vocês na aula prática. A sonda de Foley. Tá? Ela tem um maior calibre, eu posso cortar a extremidade dela para drenar todo aquele pus. Até que momento eu lavo o útero? Até o momento que aquele líquido que está sendo drenado vim com a ausência de pus. Né? Então, tá límpido agora. Agora parei de lavar. Ao longo das lavagens, eu faço a massagem uterina da ponta dos córneos uterinos em direção ao cérvix, para drenar de forma eficiente. E depois de ter lavado o útero, o que eu vou fazer? Faço a administração de antibiótico. Tá bem? Aí vocês podem me perguntar, depois da lavagem uterina, então, professor, que tal nós fazermos aí uma prostaglandina F2-alfa? Por que eu já falei prostaglandina F2-alfa? Porque você sabe que aí, nesse momento, nesses primeiros dias aí, nesse caso vai até 14 dias, aí não tem estradiol. Não vai funcionar a ocitocina. Então, tu vai fazer uma prostaglandina. Mas por que eu não faço a prostaglandina nesse caso? Imagina só, você administra um antibiótico lá para dentro e faz a prostaglandina, o que o útero vai fazer? Vai jogar um antibiótico para fora. Então, tu não vai fazer. Tá bem? Então, você não vai fazer. Então, coloca o antibiótico lá para fora. Qual é o antibiótico que eu vou usar? Então, aqui tu vai ter que usar um antibiótico bactericida. Tá? Para infusão intrauterina. Tá? E é sempre importante também eu fazer uma administração sistêmica. E cuidado com um detalhe. Vaca de leite. Resíduo de antibiótico no leite. Essa vaca da metrite puerperal aguda você vai indicar primeiro. Olha só, gente.
o proprietário, não dá para tirar leite. Mesmo que eu não trate dela, tu não pode tirar leite dessa vaca. Imagina só, essa vaca está começando a entrar num processo de septicemia. Aí tu vai ordenhar uma vaca dessa? Outra, né? Pela febre, o leite vai cair lá pela metade. Tu pode até ordenhar, mas não para o destino humano, do consumo humano, né? Tu vai jogar fora esse leite. Tá? Outra também é a administração parenteral de antibiótico também. Tá? Tu faz a dose cheia, intramuscular, e a infusão intrauterina. Geralmente tem antibióticos aí como o Metriclure, que é uma pasta, uma bisnaga, que você, até como está mostrando aqui na imagem, que você faz a infusão intrauterina com esse antibiótico e depois tu pode utilizar um Ceftiomax, que é um antibiótico comercial, que é cloridrato de ceftiofur, para fazer pela via intramuscular profunda. Tá? Então tu vai fazer os 2 antibióticos. Infusão intrauterina, sistêmico, porque ela pode já estar entrando num processo de septicemia, lavar o útero, né? E aí depois a terapia suporte, que é fluidoterapia, né? Principalmente fornecendo cálcio, lembrando, essa vaca pode ter certeza, gente, 90% das vezes deve-se ao agravamento da endometrite, para que leve uma metrite puerperal, por causa de uma hipocalcemia. E depois, é claro, dipirona sódica. Né? Dipirona sódica aí, interessante você fazer. Pode fazer IV, a vantagem da dipirona também dá para você fazer IV. Vai na veia do leite, né? Mais fácil de ser feito. Tá? Então, esse é o tratamento. Tu pode também, eu particularmente deixo eu faço o quê? Lavo com solução fisiológica de cloreto de sódio. Eu faço o antibiótico pela via intrauterina, pela via sistêmica. Eu faço dipirona. Tá? Eu dou um suporte por meio da fluidoterapia. Basicamente isso. É o que eu faço. O Lugol, por vezes, tem alguns colegas que fazem. O que é o Lugol? É uma concentração bem baixa de iodo, que é um antisséptico. Eu, particularmente, não gosto muito de usar o Lugol, mas estou colocando aqui como uma segunda chance. Por que eu não gosto? Porque o iodo ele é muito irritante para a mucosa. Então, num útero que está com um processo inflamatório ativo, a tendência é que o iodo por si só exacerbe ainda mais o processo inflamatório. Claro, não levando à produção de pus, mas sim, neste caso aqui, pela questão irritante, né, gerada aí pelo próprio iodo. Tá? Então, ficou claro, pessoal, isso? Então, geralmente o pessoal pega a solução fisiológica aquecida, mistura o iodo, que é o iodo povidona, e administra para dentro lá, uma solução ali de 0,2%. É bem baixinha que eles colocam. 0,2% de iodo. Pego, coloco no próprio frasco lá de solução fisiológica e fazem a lavagem intrauterina. Eu particularmente não gosto, que no meu ponto de vista ele extenua ainda mais o processo inflamatório, só para deixar claro. Ficou claro, pessoal, endometrite puerperal? Tranquilo que... Então, vou fechar esse... Oi? Lugol e a cefapirina são os que vão ser utilizados intrauterino. Isso. Só que assim, Perfeito. Isso. Só que é opcional, tá? O Lugol, tá? Tem gente que pega o iodo e mistura na solução fisiológica para lavar o útero, entendeu? Eu, particularmente, não gosto, mas enfim, estou colocando aqui um protocolo, porque meu objetivo não é fazer vocês fecharem pelo que eu estou dizendo. É uma sugestão que eu estou passando aqui para vocês. Tá? Certo. Tá? Então, basicamente é o quê? Antibiótico parenteral e intrauterino. Essa cefapirina é o Metricure.